Obrigado, Marcelo Semali. Olha, sobre esse assunto aí agora eu converso ao vivo com o secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, César Schirmer, que está aqui no estúdio. Tudo bem, secretário? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Guerreiro? Vou revê-lo sempre. Tudo bem? Secretário, caso como esse aí, que aconteceu em Trindade do Sul, são pelo menos, somando esse número de vítimas, são pelo menos 18 criminosos mortos em confrontos com a polícia desde o início desse mês, somente em dezembro. Vamos relembrar, dia 13 de dezembro, foram 6 mortos em um tiroteio, depois de assalto a bancos em Ibiraiaras. No dia 5, em Arroio dos Ratos, a polícia matou 4 criminosos que se preparavam para assaltar um banco na região. E em Flores da Cunha, mais 3 criminosos mortos no último dia 12, depois de uma sequência de assaltos a residências lá na Serra. E agora mais 5 em Trindade do Sul. Qual foi o pulo do gato aí? De que forma a inteligência descobriu essas ações com antecipação? O que é a diferença? Por que isso só tá dando esse resultado agora, pelo menos em número de vítimas, e não estava dando antes? É uma certa autorização da própria população que já não aguenta mais tanto banditismo, e pelo fato de terem eleito o Bolsonaro para presidente, criou-se ali um armamentismo nacional. Vamos matar que bandido bom, bandido morto, como boa parte dos gaúchos acredita? Não, o que o senhor acha que aconteceu? Na verdade não é isso. Não tem nada a ver com a eleição presidencial, nem sequer orientação no sentido de que se mate criminosos. O que ocorre é que todos os indicadores que nós acompanhamos no Rio Grande do Sul de insegurança, todos, sem exceção, com uma exceção que vou falar depois, caíram. Todos, inclusive furto a bancos. O que não caiu e que cresceu foi roubo a bancos. A diferença é que roubo a banco tem, como você viu ali, esse cordão humano, tem refém, etc. e tal. Então, em função disso, nós, Secretaria, a Brigada em particular, montou uma operação chamada Operação Diamante, que foi localizar forças de reserva em algumas regiões do Rio Grande do Sul que imaginávamos passíveis de assalto a banco. Isso é um trabalho de inteligência de todos os órgãos da Secretaria de Segurança e um trabalho operacional da Brigada Militar. Tanto em Ibiraiaras quanto em Trindade do Sul, quando houve o evento criminoso, o assalto, a Brigada recua porque não vamos colocar em risco a vida das pessoas. Mas depois da ocorrência, aí é o início da operação de combate à fuga dos criminosos. E nas duas circunstâncias, e também aqui em Arroio dos Ratos, o que houve foi o seguinte: no embate em que o oponente, digamos assim, o criminoso, está armado e reage porque ele não obedece a ordem do brigadiano, te entrega. Claro. Não, ele revida com tiro, com arma. Muitas vezes armas até mais potentes que as da própria brigada. Então, em algumas circunstâncias como essas, em que as duas forças estão armadas, aí é matar ou morrer. Não estou justificando nada, só estou dizendo o seguinte: nessas circunstâncias, em circunstâncias extremas, em que o criminoso opta pelo revide, pela ação criminosa, pelo tiro, a nossa reação não pode ser outra, tem que ser a mesma. Até aí tem lógica, mas então, por que isso não acontecia antes? Qual era o elemento anterior que não estava presente e que a Brigada não tinha essa pronta atividade ali, essa proatividade? Exatamente o que eu disse no início, é que as medidas que nós adotamos lá atrás, todas elas deram resultados, todas, portanto que reduzia homicídio, roubo de furto de banco, roubo e furto de veículo, e abigeato, assim por diante, todos caíram, exceto roubo de banco, que é esse que nós estamos vendo com aquele cordão humano ali. Então esse nos obrigou a uma ação especial que já viemos trabalhando há alguns meses, que foi isso que eu falei da Operação Diamante e ação de inteligência. Então nós imaginamos algumas regiões do estado onde poderia ocorrer, e em alguns municípios deixamos uma força de reserva, inclusive a Força Gaúcha, pronta para atuar, inclusive o helicóptero da Brigada Militar, e quando ocorreram esses incidentes, e isso ficou pronto agora, de novembro para cá, nós estamos ali no embate, entendeu? Então é que há uma operação especial em andamento para combate ao roubo de banco. E como os criminosos, em vez de se render, preferem o confronto, no confronto, obviamente que a Brigada tem uma mira e tem uma pontaria muito melhor que os criminosos. O senhor não acha que aquela prevenção dos brigadianos que se envolveram em um tiroteio em frente ao Hospital Cristo Redentor em 2016, de alguma forma serviu como motivação? Porque um dos marginais, um dos policiais, matou um criminoso que já estava rendido no chão e desarmado, além de bang-bang em frente ao hospital, que era totalmente condenável.
Podia uma bala perdida entrar no hospital e ferir pacientes, visitantes, etc, etc, etc. Evidentemente, estamos falando no campo da suposição, né? Não é indicado, nenhuma cartilha de polícia militar no mundo prega que haja isso aí em frente a um hospital. Agora, essa autorização, premiando agora, inclusive muitas pessoas classificaram como forma eleitoreira, 2 dias antes da eleição em segundo turno, o vice-governador autorizou lá premiar os policiais militares por honraria, enfim, promovendo a função deles, por terem participado daquele bang-bang e aquela execução ali diante da câmera. Aquilo ali não serve como autorização do governo? Podem matar quem te garante? Não há essa autorização. Não, claro. Óbvio que não há. Não creio que haja. Primeiro, só para não transitar... Até porque seria contra a lei. Claro, só para não transitar julgado a tua afirmação, lá no hospital, que hoje na frente do Hospital Cristo Redentor, não é execução, não está comprovado isso. Com todo respeito, tem sim, carinho por ti. O que a imagem isso é mostra, a tua opinião, né? é o que dizem. É um flagrante. Mas, na verdade, não há nenhuma comprovação nessa direção. O camarada estava no chão, armado ainda. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que o crime está cada vez mais ousado. Quer dizer, você está falando, eles foram lá no Cristo Redentor, afrontaram a Brigada Militar com armas. Eles estavam armados. Recentemente, aqui em Novo Hamburgo, eles mataram nesse caso, sim, um cidadão que estava numa cama lá e mataram a pessoa errada. No aeroporto de Porto Alegre, logo que eu assumi, mataram um outro bandido que estava lá no aeroporto, sim, quer dizer, correndo risco com as pessoas. Em Tramandaí, agora ontem, não sei se foi Tramandaí, uma cidade do litoral, um camarada passou na frente de uma casa de espetáculos, um restaurante, eu vi a imagem agora há pouco aí, e saiu atirando. Ele queria matar um traficante e deu tiro em todo mundo, feriu 4 pessoas. Quer dizer que o crime está cada vez mais ousado. E nós temos que mostrar para essa gente que o crime não compensa. Nós temos que mostrar para eles que o medo tem que mudar de lado. Quem tem que ter medo não é tu, nem eu, nem os cidadãos de bem, as pessoas que trabalham, que respeitam a lei. Quem tem que ter medo é o criminoso. E qualquer país do mundo que não respeita, que não prestigia a sua força policial, meu amigo, está estimulando o crime. Então, eu queria dizer com absoluta clareza, nós não autorizamos ninguém diante de um criminoso, mesmo criminoso, desarmado e imobilizado, que se cometa algum tipo de violência, porque isso é covardia. Claro. Dar um tiro em alguém que está rendido. Agora, no combate, não, é matar ou morrer, com todo respeito. Se o criminoso está armado e a brigada armado, eles estão atirando na brigada, a brigada tem que responder. É assim em qualquer lugar do mundo. Em alguns lugares do mundo, quando acontece isso, os policiais são condecorados. Aqui no Brasil, aliás, no Rio Grande do Sul, toda vez, eu não sei se sabem isso, toda vez que um brigadiano dá um tiro, é aberta uma sindicância. Não é mata alguém, não. É quando dá um tiro, porque há uma investigação se o tiro tinha que ser dado, etc. Quando há uma morte, bom, a investigação é mais profunda ainda. Isso é uma coisa tão interessante que quando eu assumi a secretaria, houve um incidente na frente do supermercado lá em Alvorada, se não me falha a memória, e eu quis falar com os soldados que tinham tiroteado, com os assaltantes de um supermercado, e aí, era novo no assunto, aí me recomendaram, não recebe eles antes da conclusão da investigação. Porque se tu recebê-los antes da conclusão da investigação, vão dizer que tu está estimulando atirar, enfim, essas coisas todas. Então, eu quero dizer o seguinte, a brigada age com correção, age com profissionalismo. Agora, queria avisar os criminosos, parem de atirar na brigada, porque se atirar na brigada, vão levar tiro de volta. E a brigada tem a melhor pontaria, são preparados para isso, que culpa nós temos? Então, fique bem claro, ninguém está mandando matar, mas o criminoso tem que parar de atirar nas forças de segurança. Secretário, falando em brigada ainda, por que o senhor não conseguiu tirar a brigada militar dos presídios? Eu sei, a questão de falta de efetivo de agentes penitenciários, né? Mas não é um contrassenso? Entra governo, sai governo e os brigadianos continuam cuidando de presídios. Não é atribuição da brigada militar cuidar de presídio. Existe uma profissão para isso. Bem, primeiro, nós tiramos do novo presídio central ali do lado de Porto Alegre. A brigada estava cuidando, hoje estão os agentes penitenciários. Segundo, isso é um assunto de 30 anos. Pois é. E eu vou te falar de coração aqui. Pois não, fica à vontade. A amizade que tem por ti, o carinho que tem por ti. Não existe milagre nem mágica na segurança pública. Nós avançamos muito nesse período de governo, sobretudo nos últimos 2 anos, muito, muito, muito. Agora, se alguém está achando que em 2 anos se resolve um problema de segurança, ou da educação, ou da saúde, é impossível.
Agora, o que importa é que os indicadores estão caindo. Os indicadores estão caindo. E mais, tem apenas 2 presídios que a brigada está cuidando. Só 2. Tem mais de 100 presídios. Brigadianos hoje? Mais de 100 presídios no Rio Grande do Sul. Agora, a Constituição Estadual dizia que a guarda externa dos presídios era a responsabilidade da brigada. Nós tiramos isso da Constituição e estamos chamando brigadianos aposentados, agentes penitenciários, soldados, egressos do serviço militar obrigatório e o Exército, e estamos entregando a eles a guarda externa dos presídios e estamos tirando brigadianos da ativa da guarda externa dos presídios. Com esses 2.000 brigadianos que nós chamamos, e mais os 780 e mais 150 agentes penitenciários, 750, mais 150 agora, agentes penitenciários, e eles ficam prontos meados do ano que vem, pronto para o exercício da sua atividade, é possível sim começar a tirar os brigadianos dos presídios. Isso é possível. Agora, não dá para fazer tudo. Claro. Do dia para a noite. O que mais, para fechar aqui, o que mais lhe atrapalha, o que mais atrapalha a polícia civil militar, Secretaria de Segurança Pública, no que diz respeito às leis, né? Esse retrabalho que a Polícia Civil tem, toda gente mostra aqui, marginais que já foram presos várias vezes. A própria brigada tem uma estatística sobre isso. Tem um marginal que já foi preso 12 vezes e continuam saindo dos presídios. O que é de problema? É a tornozeleira que não funciona direito, é o sistema semiaberto. O que o senhor elegeria como principal, assim, se fosse presidente da República hoje? Vou mudar isso aqui com o apoio do Congresso Nacional. O que o senhor mudaria em primeira mão para facilitar a vida dos estados? Não tem uma solução só para a segurança. Claro, atacar em várias frentes. Perfeito. Infelizmente, o Estado não tem todos os instrumentos na sua mão. Sim. Eu vi aqui alguma matéria sobre traficantes e sobre o Uruguai, etc. e tal. As fronteiras do Brasil são as peneiras, entra tudo. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos 1.800 quilômetros de fronteira, nós somos o 2º ou 3º estado em quilometragem de fronteira, estamos a 100 quilômetros do Paraguai, tu falaste isso? O Uruguai liberou a maconha, a polícia uruguaia mesmo que, bom, tá liberado, então, o que está acontecendo? Tá indo maconha para lá, do Brasil ou do Paraguai, passando por aqui e vindo arma. Então, primeiro, tem que ter uma política de enfrentamento dos países vizinhos que ficam produzindo tóxico, droga e mandando para cá, e armas também. Segundo, a legislação brasileira é permissiva. A legislação é totalmente permissiva. Ela é estimuladora do crime, com todo respeito por quem pensa diferente. Você falou, mas não é um que entra e sai, e nem é culpa do judiciário. A lei diz isso, claro, entendeu? Lembrando. E terceira questão, que eu acho que é muito relevante, o sistema penitenciário. Nos Estados Unidos tem presídios federais e para certos tipos de crime. Só que eles vão e são condenados e ficam no presídio federal. Aqui no Brasil não, a gente pega os presos aqui, manda para lá, fica 1 ano, e depois, se conseguir, por generosidade do judiciário da onde está o presídio federal, eles ficam lá mais 1 ano e depois voltam. Não, certo tipo de preso e certo tipo de condenação, sobretudo os capos do crime organizado, tem que ficar nos presídios federais de segurança máxima e lá cumprir a pena. Então tem muitas questões, viu, que nós temos que mudar a realidade no país. Muitas. Algumas de responsabilidade da União, outras de responsabilidade dos estados, outras dos municípios e outras da sociedade civil. Porque nós vivemos numa sociedade violenta. O 190 da Brigada Militar, em algumas cidades, o que ele mais recebe de chamada é para violência doméstica. Violência física, violência sexual, violência emocional, violência psicológica. Imagina uma criança criada num ambiente de violência. O que ela vai fazer? Ela vai reproduzir a violência na rua, na escola, no time de futebol, na torcida, e quando crescer na direção do carro, e quando tiver família, é violenta. Vai ser violenta. Então nós temos que também, a sociedade tem que compreender isso. E por fim, a droga. Os consumidores a droga está tomando conta do Brasil. Se nós brasileiros decidíssemos não comprar mais cenoura, os produtores de cenoura iam falir, vão ter que mudar de ramo. Só que a droga é a mesma coisa. O consumo está crescendo de forma exponencial. Não fale isso, que eu sou coelho come cenoura. Então... Pois é, não, mas cenoura nós vamos deixar. A droga nós uma coisa também, uma coisa tem que ter então, o problema está acontecendo o seguinte: tem até o consumo recreativo de droga. Meu Deus do céu, que ponto chegou? A que ponto chegou?
Um consumidor de drogas, seja qual for, ele está movimentando uma cadeia econômica bilionária e criminosa que vai se voltar contra ele, contra a sua família, contra a sua comunidade, contra o seu entorno. Então a sociedade, os pais, os educadores, os religiosos, os cidadãos, a imprensa, nós temos que começar a colocar a mão na ferida, também começar a examinar onde nós estamos errados como sociedade. E não é só droga, não. Também os pequenos delitos. Nós deixamos passar. O camarada que rouba a flor da praça, destrói o banco, picha, vandaliza. Esses pequenos delitos, essas pequenas transgressões do dia a dia, jogar lixo no chão, essas coisas todas, elas são indutoras da criminalidade e da violência. Mas apesar de tudo isso, ainda no Rio Grande do Sul, nós conseguimos reduzir substancialmente a criminalidade, mas, repito, não existe milagre, não tem mágica, não se muda uma realidade de décadas do dia para a noite. O senhor foi convidado a ficar ou não? Gostaria de ficar no governo ou não? Olha para mim, vê se eu tenho cara de... Eu acho que não. Vê se eu tenho cara de louco. O senhor quer descansar. O senhor quer ir lá vai pro Tribunal de Contas essa vez, não? Não, essas molezas não me dão. Não dão essa moleza? Não. Só abacaxi. Para mim, se for bomba, abacaxi, pepino... Secretário César Silva, muitíssimo obrigado. Obrigado pela sua cordialidade, o senhor sempre atendeu. Enfim, quando critica, quando elogia, enfim... Claro, a ideia é despertar. A imprensa tem um papel muito relevante na segurança pública. Eu vi aqui, quando você noticia a ação policial. E não é a vitória do criminoso, é a vitória da ação policial. Perfeito. Tem outros que noticiam a vitória do crime, sempre, só a vitória do crime. Então, agradecer a ti pessoalmente, aqui a emissora, enfim, a imprensa toda do Rio Grande do Sul, mesmo quando critica e quando elogia, que às vezes é raro, mas afinal, até quando critica ou elogia, contribui para que nós possamos melhorar a nossa atuação. Muito obrigado. A gente parte do princípio que a crítica é sempre construtiva. Não, é bem-vinda. Nem toda, a tua mas algumas aí são destrutivas. Mas aqui, aqui na SBT sempre é construtiva. Estamos cumprindo nossa missão. Secretário, obrigado, tá? Obrigado, eu que te agradeço. Vai tomar um banho lá no Santa Maria, lá no Rio Jacuí, no Rio... Vacacaí, não? Ele é conterrâneo meu, hein? Ele é conterrâneo meu, hein? Obrigado, secretário de Segurança Pública, César Schirmer.